Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai calcular um exemplo de integral definida. Porém, antes de calcular o exemplo, a gente vai retomar um pouquinho da definição de integral definida a partir das somas de rima. O que consiste essas somas de rima? A gente considera uma função f, que função h aqui nesse gráfico, né? Cujo gráfico é essa curva azul aqui. E a ideia é repartir o intervalo de integração em subintervalos menores. No caso do nosso exemplo que está aqui no desenho, o intervalo de integração seria de -6 até 3. A gente pode repartir esse intervalo em subintervalos de tamanhos diferentes, porém nessa ilustração, todos os subintervalos possuem o mesmo tamanho. E a gente diz, então, que esse tamanhozinho de cada um da base desses retângulos é o ΔX, ou ainda dx. Bem, notem que a área desses retângulos é dada pela base vezes a altura, base para todos eles é esse dx, e a altura é o ponto, por exemplo, esse ponto inicial aqui do subintervalo de tamanho ΔX aqui. Então, a imagem desse valor aqui, o f do xi, pensando num subintervalo genérico, seria o tamanho da altura desse primeiro retângulo. E assim por diante para todos os outros retângulos que estão ilustrados nessa imagem. Bem, notem que quando a função é positiva no intervalo, a soma dessas áreas é quase a área abaixo da curva, acima do eixo x. Quanto mais retângulos eu for colocar, ou quanto mais vezes eu for particionar esse intervalo, menor a diferença entre o que falta nas áreas dos retângulos com relação ao que está pintado em verde, que seria a área exata abaixo da curva. Mas essa função não é toda positiva no intervalo de integração. Nesse caso, ela tem um pedaço aqui em que o gráfico está abaixo do eixo x. Nessa parte aqui, a gente fala que costuma usar a expressão área com sinal, porque as imagens que dão a altura desses retângulos aqui são valores negativos. Porém, o que a gente chama de integral definida é justamente somar as áreas de todos os retângulos que estão ilustrados na figura, seja essas alturas positivas ou negativas. E quanto mais retângulos eu for incluir na minha partição, ou seja, quanto mais vezes eu for subdividir o intervalo de integração, mais próximo vai estar do valor real dessa região abaixo da curva, e entre a curva e o eixo x. Notem que como tem um pedaço negativo aqui e um pedaço positivo, esses valores vão acabar diminuindo um do outro. Então, é possível que, por exemplo, quando eu for calcular a integral definida de uma função que não é sempre positiva, num certo intervalo de integração a b, que o resultado da integral seja um valor negativo. Não necessariamente é um valor positivo. Vai ser positivo quando a função for estritamente positiva nessa região de integração. E nesse caso, o valor que eu encontro, se a função for somente positiva no intervalo de integração, aí sim coincide justamente com a área da região, a área verdadeira, né, digamos assim, entre a curva e o eixo x, certo? Então, nessa figura, o extremo inicial é o -6, o extremo final é o 3. Notem aqui embaixo, para essa primeira ilustração aqui, a gente colocou 24 retângulos. Na segunda ilustração, são 50 retângulos. Então, para 24 retângulos, se eu somar essas áreas com o sinal, o valor que eu obtenho é 8,57. Se eu somar para 50 retângulos, 12,1. Porém, se eu fizer o cálculo da integral, encontrando a primitiva e aplicando o teorema fundamental do cálculo, o valor que eu devo encontrar é 15,19. Então, percebam que quanto mais vezes eu subdivido o intervalo de integração, mais próximo eu vou ficando do valor real da integral definida. Mas é claro que a gente não calcula áreas de retângulos para obter o valor da integral definida. O que nós já estudamos é, primeiro, obter as primitivas, né, a primitiva da função envolvida. No caso desse exemplo,
Eu gostaria de calcular a integral definida de 0 a 1 da função x na x dx. Então, o primeiro passo é encontrar a primitiva. O segundo passo é aplicar o teorema fundamental do cálculo nos extremos 1 e 0. Para obter a primitiva dessa função, eu vou ter que recorrer às técnicas de integração que a gente já estudou. Nesse caso, a função x na x, a gente integra usando a integração por partes. Para lembrar, a integração por partes é a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Para essa função, o que nós vamos chamar de u é o x, como está aqui, e o que a gente vai escolher para dv é o e na x dx. Então, essa parte aqui é o u, e tudo isso aqui vai ser o meu dv. Notem que para obter aqui a expressão da primitiva, eu vou precisar recuperar quem é o v e quem é o du, para poder calcular, então, o lado direito aqui da igualdade. Então, se o meu u é x, a diferencial de u é 1 dx. E se o meu dv é e na x, o que a gente vai chamar de v é a integral de dv, que no caso é a integral de e na x dx, que é o próprio e na x. Então, aqui, substituindo aqui, de acordo com a fórmula aqui da integração por partes, u vezes v, então é x vezes e na x, menos a integral de v, que é o e na x, du, que é simplesmente dx. Então, aqui a gente tem x e na x, menos a integral de e na x, que é e na x, mais constante. Notem que eu teria duas possibilidades aqui. Eu poderia ter escolhido u igual a e na x e o dv como sendo x vezes dx. A prática que faz a gente concordar em qual é a melhor escolha. O ideal é sempre pensar que u tem que ser uma função que eu saiba derivar e na x dx, aqui no caso o dv, uma função que eu saiba integrar, porque eu precisei calcular a diferencial de u e a integral de dv. Com essa primitiva em mãos, a gente aplica o teorema fundamental do cálculo. Então, no nosso exemplo, a integral de a até b da função f de x dx é a integral de 0 até 1 da função x na x dx. A primitiva que a gente encontrou, que é essa f grande aqui, é a função x na x menos e na x mais constante. Porém, a constante vai se cancelar quando eu aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, aqui eu vou substituir de 0 até 1, porque são esses os extremos que foram dados no exercício. Então, primeiro no extremo superior, ou seja, eu vou substituir 1 no lugar do x, então é 1 vezes e na 1 menos e na 1, menos o menos do teorema, e agora eu coloco 0 no lugar do x. 0 vezes e na 0 menos e na 0. Então, notem que a gente tem aqui e, 1 vezes e na 1, menos e na 1, menos. Aqui, 0 vezes e na 1 é 0, menos com menos, mais e na 0, que é 1. Então, o resultado que a gente obtém aqui é esse e cancela esse e, 1. Certo? Então, o resultado da integral definida de x na x entre 0 e 1 é 1. Bom, aqui embaixo eu gostaria de observar uma coisa. Notem que essa função, quando os valores de x estão entre 0 e 1, a função x na x ela é sempre positiva. Não vai dar valores, né? Exponencial é sempre uma função positiva, e quando x está entre 0 e 1, ela é sempre maior ou igual que zero. Então, essa função, essa integral que a gente acabou de calcular aqui, é a integral de uma função que é maior ou igual que zero nesse intervalo de integração. Aqui embaixo a gente tem um gráfico da função, que é a curva verde. Essa curva verde é a curva x e na x. O intervalo de integração é entre x igual a 0 e x igual a 1. Então, essa integral, porque a função é somente positiva nesse intervalo de integração, representa essa área que está pintada aqui. E a área dessa região, conforme o valor que a gente resolveu aqui na integral definida, é uma unidade de área. Certo, pessoal? Até a próxima!